Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Começa aqui mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM em 102,5, pela TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV, esqueci de botar no microfone, né? Deixa comigo. E pelo canal 58 em UHF. Vamos aos principais destaques desta manhã de terça-feira, 31 de julho de 2012. O Globo sem direito de ir e vir, impasse deixa Via Dutra, refém de caminhoneiros. Folha de São Paulo, Supremo se articula para evitar atraso no mensalão. O Estado de São Paulo, com apoio de Lula, Toffoli, decide julgar o mensalão. Correio Brasilense, Cachoeira, depõe amanhã no TJDF. Valor econômico, mensalão leva a STF a adiar definições na área tributária. Estado de Minas, alerta no ar. Jornal do Comércio, redação do Enem às claras. E o Zero Hora destaca, obras para a Copa na capital atrasam e estão 65% mais caras. 7h03, bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Carlos Zanoni, bom dia, amigos do Radar de Notícias. Bom dia, Guarulhos, hoje terça-feira, 31 de julho de 2012. Participe, 2451-2121, 2459-2727. 4962-1166. Daqui a pouco ao vivo aqui no estúdio, Dr. João Calil, um dos candidatos à OAB de Guarulhos, tá certo? E a Folha Metropolitana circula destacando: candidatos cometem irregularidades em campanha em Guarulhos. Guarulhos termina em 4º lugar nos jogos regionais. E acidente fere 3 no sítio dos Morros, na periferia de Guarulhos, um micro-ônibus sofreu um acidente, um micro-ônibus da aviação Atual, e feriu 3 pessoas. E também uma notícia que chama a atenção: vandalismo e assaltos obrigam padre a cercar igreja na Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Tranquilidade. O que eu mais gostei nessa notícia da igreja, Pedro, é a explicação da guarda da GCM. Porque em frente existe uma base da GCM abandonada, os vidros quebrados e tal, a GCM não atua mais lá. A GCM diz que não há necessidade da manutenção da base ali, porque existem rondas feitas pelas viaturas da GCM no local. E eu fui na inauguração, você também, dessa base. Da base, né? né? No então prefeito Eloy Petá, estava lá a banda. Eu que lembrei da banda, do Maestro, então, aquela coisa toda, né? Na verdade, eu já disse e repito aqui, essa ideia de imobilizar a polícia, colocar em bases comunitárias, se mostrou infrutífera. Não é correta, não é das melhores. Agora, o Adônio, já que fez, por que não manteve, né? Já fizeram, agora fica lá um monumento ao desperdício. Não, e a explicação de que você vai fazer uma ronda maior é cascata. Se fizesse, né? Se fizesse, tudo bem. Olha, eu concordo com você, acho que base comunitária é um negócio complicado. Mas para o morador da região,
É um ponto de referência. É uma sensação de segurança. Só sensação. Nós temos aqui Mas uma base. Mas sabe qual é a conclusão? Os policiais ficam preocupados com a segurança da própria base. Assim, e olha lá. Depois de que surgiram todas essas coisas em relação às bases, aí o pessoal prefere não ficar na base. A verdade é essa. Então, e ficam, às vezes, preocupados com a segurança só da base. A verdade é essa. Agora, essa igreja já sofreu vandalismo de monte. Tem pichações, imagens sacras quebradas, jogadas no quintal. A igreja do Rosário aqui no centro de Guarulhos é um grande exemplo. Também era uma praça aberta à população, foi cercada e agora virou estacionamento. Mas melhorou a questão da segurança para a igreja. Então, entendeu? Na época... O padre ali estava chateado, porque eles chegaram a roubar as panelas da igreja, vai vendo? A igreja também poderia ter sua própria segurança, né? Também nunca imaginei que a igreja tivesse panela. Mas vamos lá. 7h05. Vamos ao primeiro destaque de Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Arnone, ouvintes da Rádio Imprensa e amigos da TV Cantareira. Previsão do tempo para hoje, olha, uma forte massa polar, ventos de uma forte massa polar sopram moderados a fortes e espalham umidade e ar frio sobre o estado. O litoral fica chuvoso. A Grande São Paulo e o leste do estado tem um dia nublado. Previsão de frio e garoa. Nas outras áreas o sol predomina, mas o vento frio alivia o calor. O ar seco ganha força sobre o estado a partir de amanhã. A nebulosidade diminui no leste e o sol aparece forte e previsão de altas temperaturas. A máxima para hoje no interior de 29, na capital apenas 20 graus e no litoral 21 graus. Traduzindo, né? Não sei se eu entendi mal ontem ou você me induziu a erro ontem, que eu fiquei sem blusa e fez frio ontem. Fez você frio, falou que ontem garoou, né? Uma virada brusca na temperatura ontem, de segunda para domingo, e agora pela manhã uma fina garoa na Grande São E Paulo. ontem você falou que ia fazer sol ou não? Ótimo, foi um clima-tempo, né? Clima-tempo. Hoje eles estão dizendo que faz frio. Isso. Esquenta a A partir de moça do amanhã. clima-tempo acordou cedo. Hoje está com frio na canela, falou, hoje vai fazer frio. Agora eu quero fazer uma observação, né, até como cidadão, jornalista e eleitor, na região central de Guarulhos, a cada dia cresce o número de carros, ônibus de som, até ônibus, viu, Arnaldo? Não, e caminhões dos candidatos, principalmente candidatos a vereador. E para minha surpresa ou não, acho que não, viu? Eles estão trafegando em qualquer lugar, a qualquer horário, Arnaldo, em frente às repartições públicas, em frente aos hospitais, em frente às escolas, embora algumas ainda não estejam sem aulas, mas é visível que, pelo menos, os senhores candidatos tentem orientar os seus assessores, cabos eleitorais, porque não é assim não pode ficar trafegando por qualquer lugar, a qualquer momento não. Olha, mais grave que tudo isso, você tem uns candidatos a vereadores, e vereadora, tem também uma vereadora. Eu vou ligar para você, quando um amigo falar para você, te fazer uma musiquinha para você que eu vou gravar que fica bonito, não acredita não. Gente, tem umas tranqueiras rodando na rua. Adaptações, né? Pedro, mas é ridículo. Paródia. Não é nem paródia, é coisa ridícula. Mano. Inventaram umas coisas ridículas para pôr nos carros de som na rua. Isso depõe contra o candidato. E a qualidade do Rapaz, som, eu não é candidata a vereadora que eu vou negar para você, hein? Eu não posso falar que não é, mas o dia que eu puder, eu vou. Sabe, a coisa é feia, Para minha surpresa, Arnaldo, muitos dos atuais vereadores passam, eu vi um ônibus passando ontem em frente à Câmara Municipal. Que é proibido. Então, Fórum, né? Cartório eleitoral tem Cartório naquela rua ali. público. Sabe? Então as pessoas fazem o que bem Exato, entendem. cartório eleitoral. Enquanto não incomodar, que não tiver uma audiência lá, que incomodar o barulho no fórum, eu quero saber quem é que vai fiscalizar e quem vai ser punido. não fiscalizam. Quero ver. Vivem através de caguetagem. Se você esperar ligar e denunciar. denúncia. Só trabalham através de denúncia. Não tem ninguém na rua para ver se está errado ou não. E daqui a pouco nós vamos falar a discussão do lanche para o dia da eleição. O lanche, entre aspas, né? O valor do lanche é um X-tudo, viu, Arnaldo? Depende de onde comprar esse X-tudo, não dá, hein? Já se fala em R$50 por dia da eleição, certo? Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E ontem, Arnaldo, para surpresa de muitos ou não também, o Open Hall, o antigo salão de eventos, locado pela Secretaria de Obras, ontem foi intensa movimentação de funcionários públicos. Me parece que a Proguaru foi acionada, há agora uma imensa vontade, urgência, de se acomodar lá no salão do Open Hall. Só para fazer H, porque uma obra que está prevista para gastar, no mínimo, formação do Bagatella, o Batistella, diz... Bagatella é bom, é uma bagatela de R$600 mil, seria gasto para a readequação do prédio. Não tem licitação.
Não tem nenhuma empresa para fazer. Você acredita que uma equipe própria da Praguaru, eles vão fazer a reforma inteira? Eu acredito, sabe no quê? Eu lembro, você há de se lembrar também, como é que é por dentro o Open Hall. Há algumas salas. Algumas pessoas serão transferidas para lá, para dizer, ocupamos aqui a trincheira. Estamos justificando o pagamento do aluguel. Ocupamos a trincheira. Tá. Agora, eu soube ontem, Hernani, que há uma também. certa tensão entre o secretário de obras, João Marcos Neto, e o secretário jurídico, Severino Silva. Vamos ver se batem as informações. Pois é, eu estou dizendo, um está jogando a batata quente para o outro. Eu recebi informação ontem de fontes fidedignas ligadas à Secretaria de Obras, de que, não, o culpado disso aqui não é o Neto, não. O Neto mandou para o jurídico, foi o Severino que assinou e o Severino que falou. Verdade. Até, aliás, tentei falar com o Severino ontem à noite, mas ele anda muito ocupado, ele tem reuniões até 11, meia-noite, e não consegui ter retorno dele ontem à noite. Quem sabe hoje a gente consiga ter um retorno. Eu quero saber até onde o jurídico enfiou a mão na cumbuca aí também, né? Chama o Severino. Chama o Severino, porque eu quero saber onde ele enfiou a mão na cumbuca, porque segundo a informação da Secretaria de Obras, o secretário contesta veementemente. Pois é. Está amparado no parecer jurídico, está tudo certo, foi o jurídico que fez. Fontes da Secretaria de Obras dizem que a culpa, a responsabilidade ou irresponsabilidade, como queiram, seria da Secretaria Jurídica. Foi uma lambança, na verdade, é o seguinte, hein? Eu, sinceramente, já disse em várias oportunidades, em vários governos, em situações semelhantes, eu disse assim, alguém deveria pedir demissão, até pelo constrangimento que causou ao prefeito. Já que não pediram demissão, alguém deveria ser demitido, né? Eu inverteria. Já que ninguém me demitiu, eu me demitiria. Nossa Senhora, né? A verdade é que por uma questão de pudor, por uma questão de pudor, algumas pessoas deveriam pedir demissão. Né? Mas não pedem. Não pedem. A rapadura é dura, né? A rapadura é dura, mas ela tem um carlinho doce no doce. fim, se você souber mesmo segurar entre a dentadura e usar corega para não perder. Dentadura não, no interior chamava de chapa. Nossa. Você lembra disso aí? Não. O pessoal não usava, não era? Chapa. O pessoal não usava dentadura, usava Não era chapa. perereca? Chapa. Não, perereca é quando é aquele pedacinho na frente, só para complemento. Tinha um candidato famoso, já faleceu, foi deputado federal, né, 2 vezes, 3 vezes. Ele fazia essa campanha da chapa na eleição. Vinha dois balaios, sabe o que é balaio, né? Que negócio de coletar no mato. Foi um balaio assim na porta do escritório, cheio de chapa dentro, que tinha sido feito pelos alunos que treinavam. E aí você chegava e experimentava o bruto. Se pegasse, pegou. Se machucasse pouquinho, tinha uma lixa do lado, você mesmo lixava, ajeitava. Bom, depois desse devaneio chapau. Vamos a um intervalo. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome.
O próprio PSDB, que comandou a cidade durante muito tempo, há muitos anos comanda, lá tem uma forte influência, consegue muito mais vantagens do que Guarulhos, embora Guarulhos tenha mais que o dobro de eleitores do que Mogi das Cruzes. Pedro, com relação à questão dos carros de som, eu conversei com alguns candidatos, né, a vereador, e o foco que eles dizem é o seguinte: tem muita gente em Guarulhos o dia todo. Sim. Então, ele acaba otimizando a mensagem, passando ali pelas ruas centrais. Mensagem não, lavagem cerebral, né? Aquilo lá não tem mensagem nenhuma. Aquilo é ridículo que isso Tem mensagem nenhuma. Para aquilo lá estraga a cabeça. Mensagem ou número. Não tem cidadão que aguenta. Não, mas não é ninguém mensagem. tá pondo na rua. Para. É a propaganda pela propaganda. Os candidatos a vereador, muitos, não têm noção mínima do que é marketing político, marketing eleitoral. E a qualidade musical deixa muito a desejar. Musical, qualidade criativa, uma vergonha nacional. Não tem, creio. Não posso falar o que é, mas é uma caca. O Marcelo, nosso ouvinte do centro, ele faz uma observação muito interessante. Ele fala sobre as passarelas na Dutra, aquela em frente ao laboratório Axê, concordo plenamente, a Magion também concordo plenamente. Ele diz que várias passarelas estão sem iluminação. E a ponte estaiada, a ponte, o viaduto de entrada a Guarulhos, está sem iluminação também. Foi furtada, né, a iluminação ali do viaduto de Guarulhos. Não foi recolocado ainda? Não, ele tem razão. Só serviu na época para fazer propaganda da Bandeirante Energia. Pedro, só lembrar, eu estava conversando com uma senhora que mora ali numa comunidade de Jardim Cumbica, e ela lembrou que existe ainda alguns projetos da Minha Casa Minha Vida que não foram entregues. Somente naquela região, cerca de 200 moradores ali do Jardim Cumbica esperam ainda a entrega de moradias. Bom, e falando ainda na Nova Dutra, eu observei domingo, vários pedestres na região do Jardim Cumbica não estão utilizando as passarelas, preferem correr o risco de morte ali, atravessando, correndo pelo meio da rodovia Presidente Dutra. E, para minha surpresa, Noni, lá no viaduto de Moncesso, a Polícia Rodoviária Federal, em blitz, dessa vez não estava parando só caminhões, não. Estava parando veículos. Aí sim. Alguns veículos, visivelmente, em péssimas condições, né? É o que a gente observa na periferia de Guarulhos. E nesse domingo a Polícia Rodoviária Federal estava parando esses veículos, né? Veículos em péssimas condições, vocês já devem ter visto alguns veículos aqui na região central, até tradicionais, em péssimas condições, levando muito material reciclado. Aliás, cresce esse tipo de transporte, né? E sabe o que eu observo, Arnoldo? Esses carroceiros, né, como se chamam? Outro dia eu peguei um na Paulo Facine na esquerda, na contramão. Na faixa da esquerda, na contramão. Muitos motoristas tiveram problemas para desviar. Enfim, está havendo um abuso desses carroceiros, estão virando suicidas. Né? Eu te diria que eles não têm um preparo legal para tirar a carteira de habilitação, por isso fazem isso. Há exemplo de muitos motoristas que a gente vê nas ruas, né? Não, falta de bom senso também, né? Trafegar na esquerda pela contramão. O Genivaldo de Cumbica reclama que as lombadas da rua Vital Brasil e da rua João Batista Nogueira estão sem faixas de sinalização, sem pintura, né? Muitas lombadas. Teve um entreveirozinho na Câmara de São Paulo, né? Envolvendo a vereadora Sandra Tadeu, que é a sala onde funcionava a liderança do DEM. Como o vereador saiu do DEM, a sala, ele deixou a secretária cuidando para ninguém mexer na sala. E ontem ela queria a sala de qualquer jeito, né? Aliás, pertence ao partido. E aí ela ameaçou chamar a polícia, disse que era para chamar a polícia, arromba a porta, e trocaram as chaves, parece que conseguiram recuperar a sala. Isso é uma questão para o presidente da Câmara resolver, né? Não ela. Não, mas, né? Questão de espaço Bobeou, político. atropelou. Questão de espaço político. Espaço físico, né? Não é nem político. Eu já vi briga assim na Câmara também, né? Por Gabinete. Por gabinete? Somente entre um mandato e outro. Arnone, só quero te avisar, né, que você já pode passar pelo menos entre hoje e amanhã na rua Tecla, que jogaram Não, para aí, eu pedrisco. passei. Não. Quem fez aquilo foram as construtoras. Sim. Que não conseguiam passar com o caminhão, porque tinha uma valeta do lado dele, parecia um poço subterrâneo. Caminhão não conseguia passar. Com 2 metros de largura, 2 por 2 a boca, nem os caminhões conseguiam passar. O que eles fizeram? As construtoras jogaram terra. Farelo lá dentro. Daqui a pouco não tem mais. Brita? Não, mas só entre hoje e amanhã. Pó de pedra. Entulho velho. Pó de pedra. Pó de pedra. né? Taparam o buraco, mas taparam. Amenizaram o soquete ali, né? Tá O certo. que é, filho? O Gabriel Espinosa, bom dia. Gabrielzinho. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Carlos Arnone.
Um bom dia muito especial também aos nossos ouvintes e os telespectadores do Radar de Notícias. Nesta fria manhã, com uma garoa aqui na cidade de Guarulhos, eu falo ao vivo da região central da cidade, mais precisamente em frente ao 1º DP, aqui na Avenida Monteiro Lobato. Eu trago as informações criminais sobre a nossa cidade. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, tivemos 6 ocorrências registradas neste distrito. Entre elas, 2 acidentes de trânsito, uma tentativa de homicídio, uma ocorrência registrada por lesão e também um furto de veículo. Também tivemos um incêndio a veículo registrado neste DP. O acidente a veículo aconteceu aqui na Avenida Monteiro Lobato, por volta das 4h30 de ontem, e não tivemos feridos. O outro acidente aconteceu na Avenida João Bernardo Medeiros, no Jardim Santa Francisca, sem vítimas também. A tentativa de homicídio aconteceu na Santa Cecília, na Rua Romênia, e não tivemos vítimas. Ele não conseguiu cometer o homicídio. Foi só uma tentativa mesmo. Aconteceu por volta das 18h40 de ontem. É com vocês. Ok, Gabriel Espinosa, obrigado pela participação. E Arnone, amanhã deverá ser o último dia dos policiais civis na Ciretran, leia-se Detran de Guarulhos. Amanhã, dia 1º, né? Dia 1º, os policiais que até então atuavam na Ciretran deverão se apresentar na delegacia seccional. Enquanto isso, a transição lá no Poupa Tempo continua. Eu soube até que ainda há alguns empecilhos, alguns percalços, né? Principalmente para os funcionários que chegaram agora, não dominam totalmente ainda o serviço. E principalmente na questão, Arnone, mais, digamos, por exemplo, casos de embriaguez ao volante, casos de documentos falsos, casos de carros roubados ou adulterados. Espinados. Pois é, esses casos mais complicados ainda não se sabe direito como é que vai funcionar. Até perguntei ontem para um policial da Ciretran se ainda existia a figura do delegado da Ciretran. Não existe mais. Não tem mais. Exatamente. Agora é o... É o diretor do Poupa Tempo. É o Tralli que assina por... Tralli não, é o... Como é que chama? Annenberg. Annenberg, ele assina por estado inteiro. Aí eu te pergunto, se numa delegacia de trânsito, em Guarulhos, por exemplo, e qualquer outra cidade, como exemplo, já tinham problemas, né, que às vezes eram detectados, com um delegado perto ali, com todo mundo vendo ali. Você imagina um negócio que você assina... Pois é. Para o estado inteiro, a pacoteira. Então, a partir de amanhã é uma nova etapa da transição, não haverá mais a presença dos policiais civis na Ciretran. Falando nisso, ontem eu soube que, semana passada, a presidente Dilma sancionou uma lei interessante. Em São Paulo já acontece, mas eu achei interessante em nível nacional, a primeira via do RG passa a ser gratuita. Ela só era se você apresentasse um boletim de perda, de roubo. Não, em São Paulo ainda era a segunda via. Estou falando a primeira emissão. A primeira emissão. A primeira emissão. Pasmem, em alguns estados era cobrada uma taxa. São Paulo já não cobrava. Né? Exatamente. Agora, em São Paulo não cobra nem na segunda via se você apresentar um BO de roubo. Agora, para você fazer esse BO é que é o saco. É melhor você pagar do que você ficar na fila para fazer o BO. Mas eu achei uma medida interessante porque a cidadania começa a partir da documentação do cidadão, né? Principalmente se nós tivermos um cadastro nacional, né? Pois é, mas para minha surpresa desagradável, São Paulo, Minas e Rio, os 3 principais estados do Brasil. Aliás, ontem o Jornal da Globo mostrou exatamente isso, que metade do eleitorado brasileiro se concentra nesses 3 estados. Exato. São Paulo, Minas e Rio. E São Paulo, Minas e Rio não aderiram ao projeto federal de um registro civil único. Deveria. Mas não aderiram. Foi a mesma coisa que aconteceu com os carros, lembra? Demorou, hein, para sair o cadastro nacional. O cara era multado no estado, não podia cobrar no outro, depois não tinha convênio com a Polícia Federal, com a Rodoviária Federal. Agora, depois de muito tempo nós conseguimos fazer chegar um denominador comum. É o que vai acontecer com as carteiras Mas estamos nesse impasse desde 2009. Sim, mas do carro nós ficamos uns 4, 5 anos. Pois é, estamos nesse impasse desde 2009. Ainda com relação aos números do IBGE, né, sai também o número dos eleitores, mais de 138 milhões de eleitores, se concentrando também nesses 3 grandes estados, principalmente São Paulo. 35 milhões em São Paulo, 15 milhões em Minas Gerais e 11 milhões no Rio de Janeiro. Né? É muita gente votando. Esses 3 estados têm um peso
significativa, hein? Santana só chegou agora 877 eleitores. Você sabe que é mais difícil uma cidade pequena assim? Olha, você pega uma cidade com 2.000 votos, tem 300 candidatos, pô, é todo mundo parente, é complicado é isso. Bota não, esse aqui é primeiro. Parente e amigo, né? É, tudo chegado ali, um conhece o outro, não tem jeito. 30 votos é super complicado numa cidade pequena dessa. 7 horas e 26 minutos, vamos dar um rápido intervalo. Em seguida aqui no estúdio, Dr. João Calil, candidato ao OAB de Guarulhos. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Vai ligando aí, o Tufão vai anotando lá e daqui a pouco a gente põe sua reclamação no ar. A primeira. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Sete horas e 29 minutos, 7h29, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5, transmissão simultânea pelas TVs Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV e TV 58, UHF, canal aberto em toda a Grande São Paulo. Conosco já no estúdio, o advogado, Dr. João Calil, pré-candidato à OAB de Guarulhos. As inscrições ainda não foram abertas, ele nos comentava aqui, será a partir do dia 15 de agosto. Bom dia, doutor João Calil. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Samuel. Bom dia. Doutor João Calil, o senhor é pré-candidato, mas vai realmente até o fim dessa candidatura? Com certeza, Pedro. Inclusive, a nossa candidatura, por incrível que pareça, ela tem incomodado muita gente. Então, nós temos uma candidatura com propostas, são pessoas sérias, comprometidas com a OAB e que já trabalharam muito dentro da ordem, muito embora nunca tenham sido diretores. E por isso, talvez tenha esse incômodo entre algumas lideranças da advocacia guarulhense. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco de si mesmo. Qual a sua história na advocacia de Guarulhos? Bom, eu sou advogado há 15 anos, fiquei 10 anos com escritório na Praça Getúlio Vargas, no prédio do Sr. Hamed, e agora estou há 6 anos já na Rua Jorge Street. Então eu comecei a advogar, e quando eu comecei a advogar, Samuel, a minha dificuldade é que eu não tenho nenhum parente advogado. Então não tinha onde recorrer no caso de precisar preencher uma guia, porque o processo civil brasileiro é muito cheio de firulas, de questiúnculas. E quando você começa a advogar, você fica com aquela insegurança natural. Então, por conta disso, existia a Comissão de Jovem Advogado, e era uma comissão
que provavelmente hoje não é mais, qualquer um podia participar. E eu comecei a participar justamente para ter um apoio. E nessa comissão eu comecei a participar, logo virei vice-coordenador dela e passado alguns anos acabei sendo coordenador dessa comissão. Depois dessa comissão fui coordenador do boletim da OAB, oportunidade que eu tive contato com várias lideranças da OAB, teve os 25 anos da ordem, eu entrevistei todos os ex-presidentes e depois disso acabei indo para a comissão de prerrogativa, que é a comissão que defende o advogado quando tem um confronto com autoridades. Nesta comissão eu entrei como membro, depois virei vice-coordenador e acabei virando coordenador. E como coordenador eu tive a oportunidade de defender a OAB e os advogados inscritos em Guarulhos contra todas as autoridades que violaram os direitos dos advogados. Alguns advogados são até desrespeitados, né, durante a audiência. Não só durante a audiência, como também para trabalhar, para você fazer uma carga de um processo, para você verificar um processo, um inquérito policial. Então, o desrespeito, infelizmente, que não é do advogado, mas é do exercício da atividade dele e acaba afetando o cidadão que contrata ele, é uma coisa muito ruim, porque ele afeta a própria qualidade da justiça que é prestada. Porque se você é processado por alguém, você contrata um advogado, se o advogado vai ver o processo, ele não tem acesso aos autos, você vai ter uma defesa com falhas, com erros, porque o seu advogado não pôde ver qual era a acusação que era feita contra você. Na teoria, o juiz, o promotor e o advogado deveriam estar no mesmo plano, né? Sim, constitucionalmente sim. Sim, mas na prática a gente percebe uma espécie de soberba, principalmente dos magistrados. O senhor verifica isso em Guarulhos ainda? Eu verifico não tanto dos magistrados, mas de promotores. Promotores? Em Guarulhos sim. E o que eu vejo é uma falta de preparo, de conhecimento dos advogados, de conhecer o direito dele. Muitas vezes os advogados, ele fica preocupado em conhecer o direito dos clientes, o que a gente fala direito material ou o direito do processo. Como ele faz para aquele direito do cliente dele ser analisado, ser conhecido, ser deferido. Agora, o direito do advogado é que tem uma falha de conhecimento. Isso também não seria um reflexo da qualidade de alguns advogados que chegam ao mercado de trabalho, inclusive muitos que chegam ao mercado têm até dificuldade em passar no exame da ordem? Não seria mais ou menos isso? Eu acho que isso é decorrência, porque a questão de prerrogativa, por exemplo, você não aprende na faculdade, não cai em nenhum, não faz parte currículo, da grade curricular. Ela não cai no exame da ordem, só cai ética no exame da ordem. E ela não cai também em nenhum concurso público. Então a prerrogativa, o advogado só vai aprender na prática. Então ele não fica sabendo como ele faz para exigir como você mencionou. Suas vantagens de ser um advogado, a prerrogativa mesmo, né? É o que você mencionou, Pedro. Você está numa audiência, você diz uma coisa e o juiz coloca outra na ata. Às vezes até por não prestar atenção. E aí você agora, como é que eu faço? Excelência, Então você tem que saber exigir e caso o juiz não queira colocar o que foi dito, por exemplo, você tem meios para você poder fazer com que aquilo seja anulado. Só que para isso você tem que conhecer, você saber que você está no mesmo patamar de igualdade. E aí você pode... Seria bom que os juízes soubessem também, né? Muito importante. Tanto é que quando nós criamos o curso de prerrogativa na OAB Guarulhos, que foi o primeiro curso no Brasil de prerrogativa, foi criado aqui, foi feito por 3 vezes e nessa gestão ele foi desativado. Nós trazíamos juízes, presidente do Tribunal de Justiça, promotores, delegados, porque todos nós temos direitos e deveres. A gente não quer que o advogado tenha mais do que os outros, a gente quer que o direito do advogado seja respeitado. Doutor João Calil, qual é a visão que o senhor tem hoje da categoria dos advogados em Guarulhos? Olha, a visão que eu tenho é que nós temos um potencial enorme que é subutilizado dentro da OAB. Então, Guarulhos, ele acaba sofrendo como parte da sociedade os reflexos de estar muito próximo a São Paulo. Então, como a gente está aqui do lado de São Paulo, é muito fácil você ir até São Paulo ao invés de exigir que você tenha aqui. Então não tem cursos aqui. Em Guarulhos o ensino jurídico, ele não é valorizado como é em São Paulo, por exemplo. Então a gente fica sempre a reboque de São Paulo. Qualquer coisa você vai até São Paulo. Então a gente fica à mercê
do que acontece em São Paulo. Nós temos que exigir que aqui em Guarulhos nós tenhamos condição de poder exercer a nossa profissão com dignidade, o exercício da profissão que traga ao advogado a possibilidade, por exemplo, dele poder sobreviver do exercício da atividade dele, uma coisa que é muito difícil hoje acontecer. Bom, o senhor é um candidato de oposição, me parece que nós temos o atual presidente, o Dr. Fábio de Souza, e o Dr. Alexandre Cantagalo também pela oposição. Como é que o senhor avalia o atual presidente, o Dr. Fábio de Souza? Olha, o Dr. Fábio de Souza é uma pessoa que eu tenho um relacionamento bom pessoalmente, só que como gestor eu vejo com muitas críticas. Ele não soube fazer uma boa gestão. Na verdade, nós entendemos que faltou gestão. Então a OAB hoje ela está, como se brinca, sem o comandante, sem a pessoa que lidera, sem a pessoa que toma a frente. E isso é muito ruim porque sem o líder as comissões não produzem. Hoje nós temos 52 comissões, eu entendo que é um excesso de comissionamento, porque todo o trabalho é voluntário. Só que o advogado, quando ele entra na ordem, ele não sabe exatamente como ele vai exercer aquele trabalho. Então não se tem metas, não se tem planejamento, e isso acaba resultando no que a gente vê hoje. Falta de tudo. Como disse um advogado no Facebook, parece que nós vivemos uma Disneylândia dentro da ordem. Só que não é assim. Porque a Disneylândia funciona e na OAB em Guarulhos não está funcionando. O senhor defende uma OAB mais atuante na sociedade guarulhense ou acha que deve ser uma coisa Com mais à parte? certeza, Samuel. Nós entendemos que faltou representatividade. E isso é um dos pilares da ordem que, inclusive, está no nosso estatuto. O estatuto da ordem fala que a OAB tem que defender a sociedade, ele tem que defender não só o direito dos advogados, é a defesa do Estado democrático de direito. E, nesse sentido, nós entendemos que a OAB ela se deixou de ser apartidária. Então ela tem que pugnar, houve denúncia, ela tem que ser apurada. Ela foi omissa? Foi omissa, com certeza ela foi omissa. Agora, há insinuações que a atual administração da OAB seria ligações com o PT. O senhor endossa isso? Olha, eu vejo que se ela não tem ligações, é curioso porque ela nunca endossa uma avaliação, uma investigação quando há denúncias contra o PT. Agora também há insinuações que o senhor seria ligado ao PSDB. Como é que o senhor reage a isso? Olha, eu não sou ligado, não sou filiado. O que acontece é que eu fui advogado do Carlos Roberto, tanto nas eleições de 2010, como em alguns processos que o prefeito fez contra ele. E nesse sentido, como advogado militante, eu sobrevivo da advocacia, não sou professor, não tenho nenhuma outra atividade que não seja advocacia. Então eu sou contratado. Se você quiser me contratar, estou lá à disposição. Foi, não é mais então? Eu ainda sou porque o processo não terminou, embora nós Entendi. tenhamos ganhado na primeira instância, mas eles recorreram. Agora, como é que o senhor observou a desistência não, né? A decisão de não concorrer do Éder Luiz de Almeida? Olha, inclusive eu conversei com ele pessoalmente, ele me expôs o motivo que ele estava fazendo, eu entendi que ele cansou de perder. Ele cansou de não ter sucesso, que é difícil, né? Só que só pode ganhar quem concorrer. Quem não concorrer, nunca vai ganhar. Então ele cansou de perder, ele achou que é melhor ele ir para o conselho. Eu acho que vai ser bom para ele se ele ganhar, né? Porque a eleição de São Paulo é dissociada da eleição de Guarulhos. E essa decisão foi, alguns advogados, o doutor Ayrton Trevisan, por exemplo, disse que foi um agradinho para ele somar com o Fábio Souza. O senhor endossa essa opinião? Olha, agradinho é a opinião do Ayrton, né, que é sempre bem ácido e pontual. O que eu sei é que ele passou a defender o Fábio, não sei se em virtude disso, né? Mas ele passou a defender o Fábio, então agora ele está defendendo a gestão do Fábio de Souza. Agora, convenhamos, não é uma candidatura difícil para o senhor, esse apoio do Éder ao Fábio? E hoje o Fábio seria o predileto, assim, o mais cotado? Eu não vejo como predileto, porque quando nós fazemos visita a escritórios, os advogados estão muito insatisfeitos. Eles reclamam que não tem um retorno da OAB para ele. Então, por conta disso, nós entendemos que a gestão dele está muito mal avaliada para os advogados, que são os eleitores. Então, é muito importante destacar o seguinte, a eleição vai ser só em novembro. Já tem gente hoje cantando vitória. Sim, eu vou pedir uma parte. Produção, que é o Gabriel que está na linha, é isso?
Pode falar, Gabriel. Perdemos contato? Vamos daqui a pouco. Agora, o doutor Fábio Souza vem anunciando reuniões com cerca de... A última que ele me revelou foi de cerca de 800 advogados presentes. O senhor contesta esses números ou admite que há... Olha, eu já li que quem avalia o número de pessoas é a Polícia Militar. E os organizadores é sempre assim, você faz um evento, você coloca lá 100 pessoas, você fala que foram 300 e a Polícia Militar fala que foi 45. O que eu posso te afirmar é que eu vi algumas fotos. Como tem mesa, cadeira, e no lugar não cabe 300 pessoas, ele pode até ter colocado 800. Mas eu acho um pouquinho difícil, porque é uma questão física, né? Não dá para você colocar mais onde não cabe. Então, o que o senhor sente nos escritórios não seria o reflexo dessas reuniões? Com certeza. Pedro, a doutora Eliane Garcia, ela faz a seguinte questão. O senhor sendo eleito, que vai beneficiar a advocacia guarulhense de imediato? De imediato que a gente vai beneficiar na questão das prerrogativas. O que a gente fará em relação a isso? Primeiro é deixar um advogado dentro do fórum. Nós entendemos que a presença ostensiva do advogado fará com que o direito dele seja respeitado pelas autoridades. Então ele vai pensar duas vezes, porque se ele violar, o advogado já está ali dentro do fórum. Então a primeira medida. A segunda é a gente implantar curso de prerrogativas. A terceira é fazer uma gestão com a Defensoria Pública, porque nesta gestão houve muito denuncismo. Só que na questão da Defensoria Pública, que é mercado de trabalho, que os advogados estão tendo muitas dificuldades, está faltando uma forma do advogado poder ter as nomeações que ele não tem mais. Vou pedir uma parte do doutor João Calil. O Gabriel Espinosa, é isso, produção? Pode falar, Gabriel. Bom dia, Pedro Notaro. Voltando aqui com mais uma informação. Um nigeriano de 28 anos foi preso após ter postado em uma agência do Correio aqui em Guarulhos um pacote com 400 gramas de cocaína direto para a Holanda e Cabo Verde. A operação que prendeu ele aconteceu graças a uma ação conjunta da Polícia Federal com os Correios e a Polícia Militar. A informação sobre esse crime chegou até a Polícia Federal, que alertou a agência dos Correios, que por sua vez chamou a Polícia Militar. O nigeriano foi levado à sede da Polícia Federal na Zona Oeste de São Paulo, onde foi preso em flagrante e responderá por suspeita de tráfico internacional de drogas. É com você. 400 gramas de cocaína, é isso? Isso, Pedro. Eu estava mandando para a Holanda e para Cabo Verde. Por Sedex? Que bom, hein? Tá ok, Gabriel Espinosa. Obrigado pela participação. Ele achou que era um trabalho mais seguro, né? Ou tem uma confiança no Sedex impressionante. O Maurício da Vila Rafael, doutor João Calil, ele disse que considera a OAB muito próxima da administração municipal. O senhor endossa essa opinião? Com certeza. A OAB ela tem que ser apartidária, isso está no estatuto dela. Ela pugna pela implantação, valorização do Estado republicano. E ela não pode tomar partido de A, B ou C, porque senão ela deixa de exercer essa função. Eu, como pessoa, tenho meu dever de cidadão que analisar quais são as opções e, eventualmente, estar afiliado a uma corrente ou a outra. Agora, como entidade, nunca. A entidade fica. Nós temos vários advogados que são comissionados, né, na prefeitura. Infelizmente. E eles ocupam cargos na diretoria da OAB? Na diretoria, não. Mas nós temos conselheiros seccionais que são nomeados. Nós temos também muitos advogados nomeados nas comissões. E essa questão do comissionamento, da nomeação, já foi até objeto de uma ação civil pública. Não deveria ser uma questão de pudor? Deveria ser. E tem ainda aquele outro detalhe. Não basta você ser, você tem que parecer. Então a OAB, ela não pode ser e estar com vários, todos ali. Não é impedimento legal? Não é impedimento legal quando não há direção jurídica. Agora, quando há direção jurídica... Eu acho que deveria ser uma questão de pudor, então, íntimo. É ética, né? Que é tão discutível. Só uma última questão com relação às eleições desse ano, doutor. Eleições municipais. Eu sinto falta, às vezes, da UAB tomar um posicionamento com relação a alguns abusos, como sai hoje na Folha Metropolitana. Fiscalização. De fiscalização, de candidatos que amarram faixas em semáforos, eu já vi, em árvores.
pinturas de muro, que existe uma lei municipal. Às vezes eu sinto uma falta da UAB nesse tipo de iniciativa. Olha, ou não seria a função dela, na Samuel, sua opinião? não é a função dela. Inclusive, a minha secretária do escritório, ela chegou reclamando que determinado candidato estava com muita propaganda. Aí eu perguntei para ela onde. Ela falou, é propaganda em imóvel comercial, é propaganda, é faixa, é isso. Aí eu falei, olha, isso não pode, está na legislação. Só que você tem que fazer a denúncia. Sim, se o candidato que você tem apreço não está denunciando, você, como cidadã, como eleitora, você tem que denunciar. Então, não é papel da OAB fazer a denúncia. A OAB até abriga o movimento de combate à corrupção eleitoral. E o MCC, ele recebe denúncias. E você encaminha, só que você tem que encaminhar a denúncia assim, com a foto, com o endereço, com o local, porque eles não vão lá fazer. Eles só vão dar encaminhamento à denúncia. Doutor João Calil, outra parte, o repórter proibido Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, João Calil, bom dia, Roberto Samuel e principalmente os nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, eu falo aqui do Poupa Tempo exatamente para saber da população a opinião sobre essa lei aí sancionada pela presidente Dilma Rousseff, que isenta o cidadão de pagar a primeira via da sua carteira de identidade aí, que é o famoso RG, aí, conhecido por todos. Pedro, a opinião é unânime, todo mundo acha que a decisão foi muito acertada, já deveria ter ocorrido, porque além de trazer, como você já disse anteriormente, a questão da cidadania, uma ajuda financeira, porque às vezes as pessoas precisam desse documento para arrumar um emprego e às vezes não conseguem, não tiram exatamente por falta de dinheiro, Pedro. Tá ok, então. Obrigado, Rodrigo Souza. Pedro. Oi, pode Pedro. Fala. Só uma parte aqui. A segunda via aqui em São Paulo, como você disse também anteriormente, ela realmente é cobrada. Mas existem alguns casos específicos. Por exemplo, se você fizer um boletim de ocorrência, você pode ser isento e também é avaliado algumas outras situações, como por exemplo, se você apresentar uma declaração de pobreza. As pessoas aqui elas conversam, geralmente dá para você chegar a uma solução, Pedro. Tá ok, Rodrigo Souza. Procure avaliar aí o atendimento na Ciretran. Como é que está essa transição para o Poupa Tempo, ok? Ok. Obrigado. Voltamos aqui no estúdio do Dr. João Calil. Dr. João Calil, para finalizar, qual a sua mensagem aos advogados de Guarulhos? Olha, a minha mensagem aos advogados de Guarulhos é que hoje existe opção qualificada. Então, a partir do registro das candidaturas, a gente vai trazer a nossa chapa completa, que são 5 pessoas, e nós traremos todas as propostas que são inovadoras, que elas dependem de muito comprometimento das pessoas envolvidas, e daí o nosso cuidado com quem trabalhará conosco, e que isto vai ser reflexo da própria advocacia, que eu sou fruto da advocacia que é feita em Guarulhos. Então nós vamos trazer isso, esse comprometimento e a coragem que um dos maiores advogados do Brasil, presidente na época da ditadura, ele falou que o advogado tem que ter coragem, se souber ler e escrever ajuda. E é isso que a gente vai trazer para a OAB Guarulhos. Ok, obrigado, doutor João Calil. Até uma próxima oportunidade. Então. Obrigado, Pedro. Obrigado, Samuel. Bom dia a todos. Eleições em novembro, né? Eleições em novembro. Até lá teremos mais tempo. Com certeza. Tá ok. 2 minutos, voltaremos, produção. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante, procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento.
uma vez, né? 7 horas e 52 minutos, 7h52, Radar de Notícias. Que luva de goleiro, isso? É do Tufão, quando ele jogava no gol. De vez em quando ele treinava no gol. Tufão nosso aqui, né? Ah, o Tufão nosso aqui. Tá, ele e a Nina lá, firme no telefone. A Nina é ótima. Ô, Arnônio, deixa-me comentar, dentro que nos permite a legislação eleitoral, muitos candidatos estão se propondo já, ou só então, como queiram, com a boca de urna. Verdade. Os candidatos a vereador. E estão tentando fazer um acordo para definir o valor do lanche, entre aspas. Então não é boca de urna. É lanche. Boca de quem vai fazer a boca de urna. O militante simpatizante. É a boca do militante simpatizante. Já estão tentando estabelecer em R$50. Haja um sanduba de R$50, hein? Tá louco, hein? Subiu aí. É, X tudo. Fiz tudo. Bom, Eu sou do tempo que você ganhava um pirulito e ficava contente, bicho. Agora, eu estou observando o seguinte, Arnônio, alguns candidatos, eu pensei que era só em determinado partido, mas alguns partidos, determinados partidos, a gente observa o seguinte, quando o vereador faz o material dele, ele não está colocando o candidato a prefeito. E eu perguntei por quê? Porque nós estamos esperando a ajuda do prefeito, do candidato Dos a prefeito. candidatos a prefeito. É verdade. É? Enquanto isso, quem tem recursos próprios, que nem todos têm, na verdade é essa, quem tem recursos próprios faz Por conta própria. faz um bannerzinho aqui, um negocinho ali. É, mas você sabe Tem que que me citar, falaram ontem, não? Eu não sabia disso. Eu até sabia, mas não me lembrava. Não é porque você já pegou a legenda que você está garantido, sabia disso? Que durante a eleição, o partido pode entender que você não está correspondendo, E pode caçar a legenda. pode caçar a tua legenda. É, Sabia disso? porque é pra você ficar amarrado mesmo, né? E aí tem lógica, É né? lógico, senão Pô, também eu te não- dou legenda, aí você não trabalha o nome do partido? Pega material dos outros e vai embora. Isso acontece muito nas eleições, né? Pois é, Eu então, já vi. tem gente que pensa, opa, já passei pela convenção, estou garantido. Não, não é assim não, hein? Tem que Cuidado, citar a garantido, coligação, hein? Tem é. um monte de citação que tem que ser feito nessa propaganda. Prefeito, a coligação. Tem até proporção, né, Roberto? Tem Tamanho, proporção, a sim. proporção que você tem que pôr do candidato a prefeito. Exato. Agora, CNPJ obrigatório, já viu alguma O propaganda apoiador. sem CNPJ, sem nada. Né? quantidade, sabia disso? Tem que publicar quantas peças foram feitas daquele material. O apoiador não pode ser maior do que o apoiado. O que eu Tamanho, lamento, você fala? Não? Então, aí- não. Pô, Sei. o que eu lamento é o seguinte, né? A Justiça Eleitoral, infelizmente, fica esperando denúncias. Só trabalha com a denúncia. Nós deveríamos ter um órgão, um xerife. Nós temos que ter um xerife. Um fiscalizador. Fiscalizador, exatamente. Independente. independente. Porque a gente fica observando o seguinte, A contra B, B contra C, C contra A, então eu acho que deveria ter um órgão independente do próprio judiciário, né? Do próprio judiciário. Também não defendo esses paladinos que surgem por aí, não, querendo aparecer, viu? Tem isso. É só para levar Vantagem. vantagem. Pedro, só deixa eu registrar aqui, quando eu participei de uma reunião sobre segurança, eu quero destacar um trabalho muito legal da Polícia Militar, o Coronel Arruda, ele ali no Parque Secap fez uma reunião e deu alguns toques interessantes a respeito de segurança, principalmente na hora que você chega no condomínio, como você deve proceder, como você deve treinar o porteiro. Não adianta o porteiro ser muito treinado, se o interessante. morador, é ele que cria problema, é ele que burla a segurança. Perfeito. Porque meu primo chega aí, meu primo buzina, se abre o portão. Entendeu? A minha tia vem aí, ela vai buzinar, se abre o portão. E assim por diante. Isso foi um dos O morador pontos que não ele falou. carrega o abridor do portão, aí ele buzina, ele quer que abra, sem ele abrir o vidro, sem mostrar se ele está sendo sequestrado. É o próprio morador que dificulta Eu a posso vida ser do sincero? porteiro. Às vezes eu sou contra esse controle remoto do portão. É. Porque isso é tão frágil, né? Frágil, Melhor, sabe o que é melhor? O correto é quando há um porteiro identificando quem está entrando e quem está saindo. Exatamente. Exatamente. Esse negócio de botão é muito frágil, muito frágil. E buzinar, então, além de tudo, é escandaloso e mal educado. E tem morador que dá o controle pro pedreiro. Vai lá, estaciona na minha garagem lá. Esses controles, na verdade, você sabe programar esses controles. Coisa baba. Hã? Facinho. É só abrir e cortar o araminho. Então. Abrir com o araminho. Você testa um, testa outro, uma hora você acerta do portão que você quiser. Então, é melhor a Sabe, presença uma fragilidade imensa. imensa. Bom, então, só registrar aí esse Mas tudo trabalho bem, da o Polícia Coronel Militar, Arruda né? deu dicas importantes. Muito importante. Também presente o Dr. Bacan, que ele que é da seccional Guarulhos. Aliás, os nossos cumprimentos, hein? O Dr. Barcan volta a ser o delegado assistente da seccional de Guarulhos. Viu? Eu falei com ele. Experiente policial, né? Guarulhense, que uma folha de serviços prestados à comunidade,
volta a ocupar um cargo de destaque na delegacia seccional. Ainda bem, né? Reconhecimento. Reconhecimento, do trabalho dele. Verdade. E essa reunião foi feita pela Comissão de Segurança da Câmara. Tá certo. Algum destaque final, Rô? Não. 7h57. Aguentar mais hoje, mais um dia. Se bem eu tá garoando e tá frio, né? Os carros de som devem dar uma maneirada hoje. Eu tenho um destaque final. Quinta-feira, primeira sessão do segundo semestre, vereadores da base aliada tentam fazer um acordo para esvaziar a sessão. Tipo assim, vamos fazer uma sessão rapidinha e vamos para a campanha. Vereadores de oposição prometem não concordar e querem realizar sessão e debater principalmente a questão do Open Hall, que deveria ser a pauta do dia. E enquanto isso, vamos esperar uma manifestação do jurídico, se o Severino assume de que o erro é do jurídico e não da Obras. Segundo Obras, está dizendo por aí, né? A Obra gosta de obrar, né? Você conhecer esse tal de Batistella, mano? Também não conheço. Ele foi 2 vezes lá no Open Hall. Preciso conhecer. Lembra Foi ele que apagou o nome do Pascoal Tomeu, né? No ginásio. Foi de infantilidade total. Inexperiência por isso. Ponto final da edição do Radar. Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus. Bom dia com frio, com chuva, né? E voltaremos amanhã às 7 da manhã. Volto a dizer, alguém deveria pedir demissão no caso aí do Open Hall. Um abraço ao Tufão e à Nina nesta manhã. A Carminha também. De notícia, prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma lixo em design, por exemplo, ou quem usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. Pessoas que pensam diferente merecem uma instituição financeira diferente. O Sicoob oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que ele compartilha os resultados com você. Pense diferente também. Faça parte do Sicoob. Ofertas válidas até terça-feira. Linguiça toscana para churrasco perdigão, quilo 6,49. Feijão carioca broto legal, quilo 4,99. Margarina Quali com ou sem sal, 500 gramas, 3,69. Detergente líquido Ariel Fragrâncias, litro, 4,49. E a cada R$30 em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma casa novinha, um carro e mais. 60 vales compras no valor de R$500 cada. Barbosa, o supermercado da família. Com uma infraestrutura projetada para atender seus filhos, o Colégio Carbonel está localizado no Anel Viário, na Vila Augusta. Oferecendo desde a educação infantil ao ensino médio, conta com uma equipe de professores capacitados para promover o ensino com excelência e inovação. O Colégio Carbonel prepara seus alunos para a vida, valorizando o conhecimento, o respeito ao indivíduo e a responsabilidade social. O uso da tecnologia em apoio às atividades e o sistema de ensino Etapa conferem ao Colégio Carbonel tradição e qualidade na formação de seus filhos. Matrículas abertas. O Colégio Carbonel aguarda a sua visita. Você está procurando uma empresa que alia rapidez e qualidade? Então você acaba de encontrar Japan Designers. Atendimento personalizado, total assessoria a seu projeto. Há 17 anos fazendo o melhor em impressão digital. Orçamentos 2497-2128 ou 2358-8614. Visite nosso site www.japandesigners.com.br. Abasteça seu automóvel com toda a segurança e qualidade que o Autosserviços Vila Fátima oferece para você. Profissionais capacitados, combustível garantido e certificado pela Petrobras. Lavagem, lubrificação e super troca de óleo. Autosserviços Vila Fátima. Avenida Otávio Braga de Mesquita, 1005, na Vila Fátima. Telefone 2405-7880. Autosserviços Vila Fátima.
A sua marca está registrada? SM Somarca Propriedade Intelectual, cuidando do seu patrimônio. Buscas, registro de marcas, patentes e códigos de barra. SM Somarca, orgulho de ser brasileira. Direitos autorais, Ministério da Saúde, tradução juramentada, contratos de tecnologia, serviços jurídicos empresariais, patrimoniais e trabalhistas. Informações 2475-2880, 2475-2880 ou no site www.somarca.com.br. Valorize a sua marca. Registre na Somarca. Graça e paz, eu sou o pastor Ney Messias e é um privilégio que Deus me concede estar falando contigo da palavra dele, da palavra de Deus, essa palavra que cura, que traz paz e alegria para a tua vida, para a sua família. Eu quero convidá-lo a estar conosco até o final dessa programação, porque certamente Deus tem algo muito especial para fazer na sua vida nos próximos momentos. Fique conosco e eu volto já. Ampliar o quê, pastor? Ampliar minha área, minha vida, minha área intelectual. Ampliar a área acadêmica da minha vida. Ampliar minha vida profissional. Ampliar minha vida social. Ampliar minha vida espiritual. Quem está entendendo isso? Nós precisamos entender, querido, que a obrigatoriedade, a função de ampliar a tenda é nossa. E muitas pessoas não têm se preocupado com o seu crescimento pessoal. Estão vivendo e estão esquecendo de crescer. Amplia o lugar da tua tenda. Sabe o que Provérbios diz? Salomão diz no livro de Provérbios: viste o diligente em sua obra, o especialista em sua obra, será colocado no meio de príncipes. O que isso quer dizer? Quando você amplia a tua tenda, quando você faz a coisa acontecer, você é diligente, é especialista, Deus te colocará no meio de príncipes. Oh, glória! Agora é importante dizer uma coisa: quem quer ampliar precisa observar algumas coisas. A primeira delas, quem quer ampliar, diga amém. Amém. Quem quer ampliar a tenda vai precisar andar com quem quer crescer. Oh, glória a Deus! Não adianta, tem que andar com quem quer crescer. Sabe aquele colega que está ali do seu lado e você aí está fazendo faculdade? Não precisa disso não. Já terminou o estudo? E aí, você já, como é que está o estudo? Terminei. Mas você fez o quê? Acabei o segundo grau. Não, vai para a faculdade. Sabe aquele colega que te desanima? Você fala assim, ó, vou estudar teologia, vou fazer a pós-graduação. Não precisa disso, isso aí o mercado não tem mais vaga para ninguém. Sai de perto. Ande com quem quer crescer. Oh, glória! Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ande com quem tem objetivos. Pastor, meu namorado é maravilhoso, é um gato. Só não estuda, não trabalha, não gosta de ler. Eu vou até parar, não preciso mais falar nada, você já sabe. Pastor, meu namorado é gata. Hã? Ele é gata, faz miau. Só isso. Não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer. Sai de perto. Quem quer ampliar a tenda tem que buscar andar com quem tem uma visão.